Shalom Adonai, Yeshua Hamashia, Hamalé, Hamalehim, querido. Mais uma vez, professor Gerson, trazendo até você mais um vídeo, onde queremos falar hoje sobre: é lícito pagar o dízimo no Novo Testamento? Há uma exigência obrigatória do pagamento do dízimo no Novo Testamento? Como você tem lidado com essas controvérsias? Como você tem feito os enfrentamentos e os confrontos que são diariamente lançados na internet, a qual você tem sido alvo desses confrontos? Então, vamos hoje para o vídeo. Deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir. Para o YouTube, a mesma coisa. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé? Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir as outras. Não há nenhuma dúvida, querido, sobre a menção de dízimos. Há o Maaser no Velho Testamento. Ele é mencionado até mesmo antes da lei e também na própria lei. Não temos dificuldade nenhuma de assimilarmos, entendermos. Sabemos que existia o dízimo da agropecuária e também da agricultura, das frutas, e havia vários tipos de dízimos, por isso que a palavra é plural. Havia o dízimo que era o dízimo do povo para a manutenção do templo, que era dado aos levitas. Tinha o dízimo dos levitas, que era dado para o sumo sacerdote, chamado-se dízimos dos dízimos. Tínhamos também, querido, o dízimos das festas de peregrinação, e tínhamos os dízimos trienais, que era a cada 3 anos a arrecadação do dízimo para o pobre, para a viúva, para o necessitado e o órfão. E também tínhamos no 7º ano a isenção dos dízimos, aonde a terra teria que descansar. E até mesmo as plantações que voluntariamente davam seus frutos, esses dízimos e os dízimos dessa plantação era doado aos necessitados, aos pobres. E quando nós se deparamos com esse problema, nós sabemos que o dízimo somente do tempo da lei. Será que ele ainda continua após Jesus e o tempo da graça? Como entender isso? Como fazer uma análise e um entendimento da arrecadação fiscal das igrejas hoje? Estão corretos? Estão errados? Como deveria ser feito? Há uma problemática muito grande em cima de interpretações até mesmo levianas para adquirir certas metas, e que muitas pessoas às vezes acabam mentindo e falando além do que está escrito na Escritura para chegar ao seu propósito de arrecadação fiscal. Quando nós fizemos uma análise, e hoje nós vamos fazer uma análise muito interessante, que você vai ficar totalmente até mesmo assustado, porque dificilmente você vai encontrar alguém que faça uma análise desta forma, que te ensine que dízimo era da agricultura, da agropecuária, das frutas, e que quem dizimava no tempo do Antigo Testamento eram os agricultores. E os empregados que trabalhavam para esses agricultores, que eram assalariados, não dizimavam, porque só se dava dízimo do fruto da terra, da plantação, da agropecuária, e de tudo que a terra ela produzia.
Não se dava o dízimo de salários e nem o dízimo da pesca também. Então, quando nós olhamos para esses textos, né, nós vamos chegar a algumas concepções e que hoje muitos até vão além do que está escrito para obter vantagens. Quando o dízimo é mencionado no Novo Testamento, quando você vê versículos que falam de dízimo no Novo Testamento, para quem está sendo dirigido essas narrativas? É para a igreja? É para nós hoje? Vamos ver? Vamos lá, vamos ver. O dízimo é mencionado no Novo Testamento. No Novo Testamento, não temos menções tratando de forma direta sobre dízimos, mas temos algumas menções indiretas. Temos uma fala de Jesus Cristo em Mateus 23, que é o versículo a qual nós lemos. Ai de vós quem? Esse ai de vós, quando você vai fazer uma análise, você tem que ler assim: ai de vós, escribas e fariseus. Esse ai de vós é para quem? Para escribas e fariseus. Escribas e fariseus fazem parte da igreja? Não. Então diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Então as pessoas descontextualizam o texto, que está dentro de um contexto, em que esse contexto está dentro de um público ouvinte, que eram os escribas e fariseus. E os escribas e fariseus, eles viviam sobre a lei, sobre a imposição da lei. Quando Jesus está falando para os escribas e fariseus sobre o dízimo, ele está falando do regime de arrecadação fiscal do Antigo Testamento, que ainda estava em vigência no tempo de Jesus, que era a vigência da lei dos dízimos. Pegar esse versículo e jogar para a igreja é um assassinato exegético. É até mesmo uma tendenciosidade absurda, que muitos fazem por ignorância, mas a maioria faz sabendo de que este texto não é para a igreja, mas cria-se pontes, cria-se argumentos, cria-se narrativas para iludir, para enganar, para comercializar a fé e alienar muitos cristãos que, ingênuos, mas com uma fé e um respeito às Escrituras, acreditam nesses falsos líderes. Nós temos a repetição dessa fala de Jesus também em Lucas, capítulos 11, verso 42. Além dessas passagens, temos em Lucas 18, versículo 11 ao 12, um fariseu que se orgulhava de dar o dízimo, onde ele diz: eu creio que a minha oração será ouvida, eu serei recebido, porque eu dou os dízimos, eu jejuo, eu sou santinho, eu sou gostosinho, eu sou cheirosinho e eu sou o queridinho de Deus. Achando que dentro de uma meritolatria ele iria alcançar a graça de Deus. Mas ao seu lado havia um publicano, um pecador, que batia no peito e dizia: não sou digno de ser recebido, eu não sou digno, e Jesus disse que esse é que seria justificado, e não aquele que bate no peito e acha que é alguma coisa, quando na verdade não é nada. Em Hebreus capítulo 7, versículo 4 ao 6, temos a menção do dízimo dado por Abraão a Melquisedeque, a qual é usado muitos para criar uma ponte de acesso doutrinário para levar as pessoas a acreditar que o que está escrito aqui é uma imposição e uma exigência para o público leitor do Novo Testamento. Não é. Isso aqui é o mesmo formato, é a mesma exigência, é a mesma revelação dos que estavam debaixo da lei e não debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além dessas passagens, não temos outras falando sobre esse tema. Mas isso seria um indicativo de que não temos mais obrigação de contribuirmos na obra de Deus ou numa igreja onde congregamos, onde adoramos,
onde gastamos a luz, o ar-condicionado, o ventilador, onde se beneficiamos de uma estrutura que não se mantém com vento nem com papel, mas sim com money, com grana. Seria errado sermos adoradores conscientes da necessidade para a manutenção da nossa instituição? Será que isso seria errado? Vamos ver? Vamos ver como funcionava a contribuição no Novo Testamento. Como que funciona a contribuição no Novo Testamento? Ela é igual à do Antigo? Eu acho que não. Vamos ver. A contribuição do Novo Testamento, apesar de não falar diretamente sobre dízimo, o Novo Testamento fala muito a respeito de contribuição para a manutenção da obra de Deus. Ou seja, que obra de Deus? A assistência à viúva, o pobre, o necessitado, o órfão, que é a marca da verdadeira religião. Porque se você diz ser religioso e você não visita o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva em suas necessidades, a sua religião é uma piada no mundo de Deus. A sua religião é uma piada no mundo espiritual. A sua religião é vã, disse Tiago. Tá? Vamos lá. E o mais interessante é que existem diversas menções de servos de Deus ultrapassando essa barreira dos 10%, né? De contribuição que era mais comum no Velho Testamento. Ou seja, no Velho Testamento era comum, querido, você contribuir 10%. Então nós sabemos que no Novo Testamento as pessoas não se apegavam a um sistema metódico, né? Mas regiam suas ofertas pela sensibilidade, pela coerência, pelo amor, pela generosidade e pela gratidão. Né? Pois nenhum necessitado havia entre eles, diz Atos capítulo 4, versículo 34 a 35. Por quê? Porquanto os que possuem terras, casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida em que alguém tinha necessidade. Então, as arrecadações, como prioridade no primeiro século da igreja, era para suprir a necessidade dos santos, e não de uma forma exacerbada ou até mesmo hoje para criar impérios financeiros. Vender uma casa ou uma terra, uma propriedade, parece-me bem mais do que entregar 10% como muitos fazem nas igrejas. Não é verdade? Esse é um dos fortes exemplos de que o Novo Testamento se fazia bem mais do que a prática do dízimo, dos 10%. Não havia limite, não se impunha, não se colocava limites no amor de Deus e nem na gratidão e na generosidade. Essas pessoas não ficavam presas nesse tipo de discussão do tipo é da lei, não é da lei. Antes estavam sensíveis às necessidades dos que precisavam e também da própria obra de Deus, como veremos a seguir, que ela exige, ela se mantém através de manutenção, através da arrecadação financeira. Os exemplos desse tipo de postura existem aos montes no Novo Testamento. Paulo fala, por exemplo, da generosidade das igrejas da Macedônia, né? Porque eles, testemunho eu, eles quem? A igreja de Corinto, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Que assistência dos santos era essa? Vamos entender? Quando em Atos nós vemos que, lá pela altura do capítulo 13, nós vemos que havia profetas na igreja de Antioquia, e ali um profeta chamado Ágabo, ele traz uma profecia, uma revelação de que Jerusalém passaria por uma grande prova, por uma grande fome, por uma grande necessidade. E quando isso foi profetizado, então os líderes da igreja em Jerusalém
eles incumbiram o apóstolo Paulo e Barnabé para que começasse uma arrecadação de donativos para se preparar para aquela fome, para aquela grande necessidade que viria para os santos de Jerusalém. E a igreja de Corinto, ela rogou para Paulo para participar, mesmo eles não tendo tantas posses, para participar dessa assistência, dessa arrecadação para a assistência dos santos que estavam em necessidade em Jerusalém. Esse é o contexto. Isso não mostra que existia no coração desses servos de Deus das primeiras igrejas um desejo de usar de generosidade para a obra do Senhor. Ou seja, eles não eram movidos por uma imposição, eles não eram movidos por uma lei, ou a lei da imposição, mas imperava neles a lei da generosidade, da gratidão, da voluntariedade, de auxiliar, de ajudar, de serem instrumentos de várias formas, com a sua vida e com os seus bens, com os seus posses, com o seu dinheiro, para que não houvesse necessitado entre os santos da igreja primitiva. Quem ousaria limitar a generosidade dessas pessoas usando o padrão de dízimo, os tais 10%? Quem ia ousar fazer isso? Ninguém. É evidente que o padrão do dízimo escolhido por Deus no Velho Testamento é justo, pois permitia que todos, ricos ou pobres, participassem de forma proporcional. Mas o Novo Testamento não era assim. E além disso, era mais sublime, era mais nobre, era melhor. No entanto, os primeiros cristãos iam além desse princípio. Essa generosidade deles teria sido registrada como exemplo para os que se limitam à porcentagem para fazer menos ou mais, ou não fazer nada na casa do Senhor. Isso é muito triste. Vamos ver alguns exemplos que iam além dos dízimos. Vamos ver? Uma igreja envolvida com a obra de Deus, mesmo em regiões longínquas, que cuidava das questões financeiras dos irmãos que mais necessitavam. Ou seja, as igrejas se preocupavam em suprir a necessidade dos mais pobres e os mais desprovidos de bens. Em Atos 11:29, os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O mesmo, os gentios não judeus, também estavam dentro desse mesmo propósito de servir a quem quer que seja, também por meio de seus bens. Porque em Romanos capítulo 15, versículo 26 ou 27 diz: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Ou seja, Paulo aqui escreve dizendo que é bem que eles fizessem essa oferta e ajudassem os judeus de Jerusalém, os judeus cristãos convertidos, porque é dos judeus que sai a bênção também para os gentios, e os gentios teriam que ajudar, através dessa ajuda, a mostrar a sua generosidade, sua gratidão por tudo aquilo que o judaísmo fez, a qual trouxe Jesus a revelação para também, querido, os gentios, a qual tinham sido beneficiados. Existia a orientação dos líderes para que houvesse contribuição para a obra do Senhor de forma regular, para atender os propósitos do trabalho e obra do Senhor, que estavam como prioridade o auxílio, a ajuda ao pobre, ao necessitado, ao órfão e também à viúva. Em 1 Coríntios 16, verso 2 diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme, olha bem, conforme sua prosperidade, era proporcional, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios 16 e 2.
É de suma importância você entender, quando lê esses versículos, que a igreja, nesse momento, não havia templos, não havia despesa de templos. A igreja de Corinto, essas igrejas que você vê na Bíblia, Éfeso, Filipenses e várias igrejas que você vê aí, você vê que essas igrejas, o ponto de encontro deles não era em templos, era em casas. E essas casas tinham despesas, e essas despesas poderiam ser sanadas. E também havia muitas pessoas necessitadas. E aonde que a unidade do corpo fortalecia financeiramente para ajudar os necessitados que se beneficiavam da bondade e da unidade desse corpo, que se reunia em casas. Porque a primeira igreja que foi fundada, ela foi fundada no século II, em Durópolis, tá? Na Síria, que foi o primeiro templo cristão existente. Tá? No século II. Até lá, as pessoas se reuniam, muitas vezes em catatumba, casas, normalmente em casas e não em templos construídos. Então, a prioridade da igreja era suprir a necessidade do aquele que cedia a sua casa para que pudesse realizar os cultos, e para os necessitados, para que não houvesse no meio, no corpo da igreja, pessoas necessitadas ou sofrendo por causa da exclusão social ou até mesmo da pobreza, que era algo que nessa época era muito, muito alta, né, no meio da sociedade. A generosidade da contribuição, ela é estimulada e apontada até como exemplo e estímulo para os outros. Quando nós vemos em 2 Coríntios 9, versículo 1 ao 2, Paulo coloca que o exemplo da bondade, do amor, da generosidade, da voluntariedade e daquela oferta que era para os necessitados, como amor, isso até mesmo inspirava as outras pessoas para que também ofertasse e ajudasse a obra de Deus. Diz assim: ora, quando assistência a favor dos santos, que santos? Aqueles que estavam passando fome em Jerusalém. É desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio, junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos, ou seja, a generosidade deles, o amor deles ao necessitado, estava comovendo, estava estimulando a muitas outras pessoas para também participarem da arrecadação desses donativos para ajudar os pobres e também os necessitados. Existia um sistema claro de contribuição nas igrejas do Novo Testamento, ao ponto delas poderem ofertar e até mesmo bancar o salário de servos de Deus, como o próprio apóstolo Paulo. Você pode dizer, mas Paulo não fazia tenda? Sim, Paulo, em certas circunstâncias, ele trabalhou fazendo tenda para não ser pesado para algumas igrejas, mas teve igrejas que arrecadaram de uma forma, uma oferta tão generosa, que pôde manter o salário do apóstolo Paulo. Veja bem o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 8, que foi abençoado com um salário por determinado tempo para poder servir como missionário. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Então, Paulo despojou algumas igrejas, pagaram salário para ele, mas ele tinha uma consciência para não ser pesado. E esse espírito, né, esse amor pela obra de Deus deveria hoje permear as igrejas, né? Porque hoje nós vemos que mais e mais impérios financeiros estão sendo levantados em nome de Cristo, através do comércio da fé e através de pregações totalmente distorcidas e que não tem nada a ver com o que está nas Escrituras. É só você analisar o que nós estamos aprendendo hoje. Colocamos agora algumas considerações importantes sobre a questão de dízimos. A pergunta que fica é: qual a necessidade que essas pessoas tinham de ficar ouvindo sermões sobre dízimo, se elas iram além dele?
em uma generosidade que ia muito além de qualquer padrão que já possa ter sido descrito nas Escrituras. Quando os apóstolos se deparavam com essas igrejas, eles não viviam fazendo sermão para arrecadar dinheiro, como hoje é feito. Porque essas igrejas, elas abundavam em suas ofertas, eles eram muito gratos. Era uma igreja forte financeira. Por quê? Porque havia muita generosidade. Diferente hoje que muitas pessoas querem buscar um argumento aqui, outro argumento ali, para serem avarentos, para saciar o seu amor ao dinheiro e para mergulhar nos rios da ingratidão no reino de Deus. Esses exemplos de generosidade descritos no Novo Testamento nos mostram um padrão ainda maior, um padrão de participação na obra de Deus que sobrepuja o sistema de arrecadação dízimos. Infelizmente, temos muitas pessoas hoje em dia procurando algo na Bíblia que as permita não fazer nada, não participar, não se doar, ou mesmo fazer menos do que podem fazer. Mas ainda há quem pregue, ou ainda quem pergunte: então, se eu não contribuir para a obra de Deus, estarei pecando? Quando ouço esse tipo de pergunta, respondo sim e respondo não, e eu explico por quê. Se Deus te deu condições e te colocou em uma comunidade para ser bênção, contribuindo para a obra, e você não o faz, suas motivações poderiam ser pecado. Mas como assim, professor Gerson? Vamos lá. Você pode deixar de contribuir mesmo podendo, por avareza, por omissão, por insensibilidade, por ingratidão. Todas essas motivações são pecado. Então, nesse caso, sim, você estará pecando, que não faz nada pela obra de Deus. Você é um insensível, um avarento, um dinheirista, um mau administrador. Mas aqueles que não contribuem, por exemplo, por problemas financeiros, por alguma dificuldade grande que os impede de fazer isso, esses não estão em pecado. Pelo contrário, como membro do corpo, eles devem se beneficiar da bondade, do amor, da gratidão, da misericórdia, da sensibilidade das pessoas para com o próximo, e a igreja até ajudar essas pessoas, e não lá dizer para ele que o devorador vai entrar na casa dele, que o devorador vai comer as bênçãos dele, ele vai ficar doente, ele vai gastar com remédio, porque o devorador, esse demônio, esse capeta. Isso é uma mentira deslavada. Mas, pelo contrário, a igreja deveria ajudar aqueles que sempre, quando tiverem condições, ajudar a igreja. Não é justo, quando essa pessoa não tem condições, a igreja ajudar esse irmão? Claro que é. Só que essa nobreza, essa atitude nobre, essa atitude de resplandecer a luz de Cristo, está muito escassa hoje. Por isso, querido, deixa o seu curtir, deixa o seu descurtir. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaler, Hamaleh.